Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conversa com Estilo, nosso compromisso de todas as segundas-feiras, né, às 20 horas. Eu sou Edmênia Ribeiro, nutricionista. Gravou? Pausado. Ele está com um problemazinho na internet, tá? Você está resolver. Também está no Rosileide. a desligar a carinha do pai, não? Tá, acho que tá. Vamos lá e ver se ela vai. Problemazinho na internet, viu, gente? Acontece. Então, recomeçando, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, nosso compromisso de todas as segundas-feiras. Conversa com Estilo, meu nome é Edmênia Ribeiro, nutricionista. Meu nome é Karine Rezende, enfermeira. E nossa convidada de hoje, Tauana, psicóloga Tauana, gente. Seja bem-vinda, Tauana. Obrigada. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Primeiro eu quero dizer que esse convite foi feito assim, eu praticamente me convidei para esse podcast maravilhoso. Não queria mesmo ficar de fora dessa. Eu achei o máximo a iniciativa das meninas, né? Como sempre, assim, empreendendo e inovando, trazendo novidades aqui para a gente poder prestar um serviço, né, à comunidade. Meu nome é Tauana, eu tenho 33 anos, eu sou psicóloga de formação, me formei na Unesa, no Rio de Janeiro, sou especialista em saúde mental. Estou fazendo mais uma titulação pela UESC em Gestão em Saúde Mental e acho que é basicamente isso, né? O resto a gente vai descobrindo aí ao longo da entrevista. Quem acompanha a Tauana, né? Conhece a Tauana há muitos anos, esses detalhes a gente deixa no off, tá? Época do Getúlio Vargas, gente. A Arielle falou bem assim, viu, Tauana? Esvenha, quando você estiver entrevistando Tauana, você olha para ela assim e lembre de tudo aquele passado. E relembra, né? Arielle, essas perguntas a gente fica no off. Então, assim, a gente acompanha e vê as postagens dela, né? Que ela tem, assim, uma oratória bem profunda. Ela posta uns textos que vai na alma. Que ela escreve. Não é copiado colado do Google, não, viu, gente? Então, assim, é uma pessoa, uma mulher espetacular, inteligente, extremamente técnica, né? Então, assim, quando a gente convive ao redor de mulheres, assim, se inspira. Então, assim, eu sei que a luta de cada um não é fácil. Assim como para a Tauana, não foi fácil ela fazer uma faculdade, né, em outro estado e tudo mais. Então, eu pergunto para você, Tauana, quais desafios você enfrentou e como superou esses desafios? Olha, primeiro de tudo, nascer, né? Porque, assim, quem conhece minha história sabe que minha mãe já tinha 4 filhos, já estava, né, naquela fase da pré-menopausa. Então, ela já tinha todo um planejamento de vida, já estava se preparando, inclusive, para ser avó. E aí, 15 anos depois de um hiato, veio um filho, uma filha que ela não planejou, não desejou. Isso não quer dizer que eu fui menos amada, nem rejeitada, mas foi uma surpresa, né, para toda a família. Então, o primeiro desafio mesmo foi nascer e existir. E assim, a minha vida, como a vida de qualquer mulher, qualquer pessoa brasileira, baiana, me reconheço, me afirmo
como uma mulher preta, uma pessoa espiritualista, já é cercada de desafios, né? Tem os da profissão, tem de ser mulher na sociedade em que a gente vive, tem da gente afirmar a nossa identidade, os nossos gostos. E eu sempre me vi, sempre me reconheci. Agora eu tenho um lugar de fala para dar nome a isso, mas eu sempre fui uma pessoa transgressora, no sentido assim que eu nunca me reconheci muito bem, nunca me encaixei muito bem nos espaços comuns, nos lugares comuns. Então, assim, enquanto as outras crianças gostavam de brincar, de Barbie, de boneca, essas coisas, eu gostava de ler, gostava de escrever, consumia músicas que não eram ditas como apropriadas para a criança, em parte por influência dos meus pais e meus irmãos, que já eram pessoas assim mais velhas. Então isso fez comigo o que a gente chama de um processo de adulteração, quando você se força e se expõe a ser adulto antes do que você deveria ser, né? Na escola eu também sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu me lembro que eu nunca consegui entender muito bem qual era a relevância, e isso aí eu vou já levantar a primeira polêmica, qual era a relevância de ensino religioso no colégio, porque era um ensino religioso que só ensinava determinadas religiões. Não tinha uma abertura cultural, que sempre me incomodou muito, porque eu não me reconhecia ali, eu não me via ali, né? Não que eu não seja adepto ao cristianismo, eu acho que o cristianismo é a espinha dorsal da nossa sociedade. Sobre a sociedade assim, ocidental foi construída com os pilares do cristianismo, mas eu sempre achei um contrassenso você ir para a escola aprender uma coisa que outra pessoa julgou que era relevante para você de acordo com aquilo que ela acreditava. Isso sempre me incomodou demais. Então, assim, foram vários desafios que eu enfrentei. Na minha educação, no ensino superior, foi difícil e assim, a dificuldade que eu enfrentei não foi exatamente aquela de ingressar no sistema, né, na universidade, mas de permanecer. Porque quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu fui sozinha, nenhum familiar meu foi, então não tinha assim essa rede de apoio tão completa como eu tenho aqui. E eu sempre tive que trabalhar e estudar. Nunca pude me dedicar completamente aos estudos. E eu não fui exatamente a melhor aluna da minha turma, e várias vezes eu tive crises assim de essa realmente a profissão certa? Será que com um desempenho tão mediano eu vou conseguir um lugar, um espaço? Porque as pessoas, elas estão aqui, poxa, elas estão se dedicando, elas vêm cedinho, elas chegam cheias de vida, no caderno, tudo, elas compram os livros. E eu nunca fui muito assim. E eu já pensei assim, desistir várias vezes, tive várias dificuldades, dormia na sala. Recentemente eu descobri que eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho TDAH diagnosticado e tudo mais. E para mim era um tormento você ficar com cerca de 60 pessoas numa sala à noite, eu já cansada de um dia de trabalho. Então muitas vezes, assim, não vou mentir, eu assinava o nome e partia para casa e ficava sempre colocando a matéria para depois. E eu me reconhecer mesmo, entender que de fato era aquela a profissão certa, porque assim, eu tive várias oscilações de autocrítica. Como que um aluno mediano, numa profissão tão competitiva, vai achar um lugar no mercado de trabalho, sendo que tem gente aqui que está devorando o livro? Sim. E isso eu fui meio que empurrando mesmo com a barriga. Já na reta final do curso, sendo mais exata, assim, durante a época de estágio, que eu realmente ali eu me encontrei.
Porém, não foi exatamente ali que nasceu a psicóloga. Ali eu vi que eu tinha realmente o talento, porque a minha prática clínica, ela era muito boa. Eu tinha muita autonomia, meus planos de intervenção eles respondiam muito bem. E eu ganhei muitos elogios, assim, tirei nota máxima, ali eu vim entender. Só que, na verdade, a profissional ela foi surgir na prática mesmo, no dia a dia. E, assim, desafio como mulher. São vários. A gente é educada e criada numa sociedade extremamente machista. A mulher, ela, desde cedo, ela é educada para servir e amar outras pessoas. Enquanto os homens, eles são acostumados a ser servidos, né, e serem amados e, de certa forma, até protegidos. A gente falou sobre isso, se eu não me engano, foi no segundo podcast da gente. Essa questão de que nós, enquanto, não só mulheres, nós, enquanto indivíduos, nós somos criados para ser submissos, nós somos criados para estarmos debaixo da autoridade de alguém, nós somos criados para agradar os pais, agradar aquelas pessoas que estão à volta. Você falou que você veio com uma filha mais nova de uma gravidez não planejada, não desejada. A psicologia se tornou uma paixão para você, em um segundo momento, tá? Você, como você vê, como psicóloga, a influência que isso tem na sua construção emocional, esse fato do não ser amado, não ser desejado ou não ser planejado, mesmo sendo amado. Porque uma das coisas que a gente tem discutido muito nos podcasts da gente, porque muitas pessoas elas falam muito para a gente dessa questão do não se sentir amado, não se sentir querido, não se sentir aceito, não se sentir percebido no meio familiar. Então, quando a gente é o mais novo, de 4, 5, 6, 7, 8, a gente disputa o amor de 8, a gente disputa o espaço do 8. Então, como foi para você isso? O que a psicologia trouxe de bom para você nesse sentido? Olha, para mim foi realmente assim, o contrário. Eu tinha a atenção de todas as pessoas, né? Meus irmãos já eram adultos, pelo menos 2 já eram casados, meu irmão mais velho já ia ser pai. Então, assim, eu sou a criança mais nova da família era a criança mais nova da família do meu pai e da família da minha mãe. Então, assim, as atenções se voltaram para mim. Eu sempre me senti amada. Porém, eu fui educada por pais cansados. O que faltou na minha educação, por conta disso, talvez foi a questão da disciplina e do limite, né? Porque, assim, há uma diferença, há um hiato da época que eu nasci, nos anos 90, para minha irmã mais nova, por exemplo, que nasceu na década de 70. Então, minha mãe, ela sofreu muito nesse sentido, porque ela era cobrada de todos os lados. Tinha a questão da comparação. Mãe, poxa, você não educou a gente assim, tal é educada de outra maneira. E tinha a questão do planejamento dela enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto profissional. Ela tinha toda uma estrutura, ela tinha todo um pensamento, todo um planejamento, né, que era uma coisa até relativamente simples, que era se aposentar e ir morar na roça. E aí, quando ela se viu grávida, já uma mulher madura, né, com 45 anos, para ela foi um choque. Foi assim uma coisa que ela ficou um tempinho assim, em negação. Muitas vezes eu me senti invisível no sentido de que parecia que, apesar de eu ser amada e ter acesso a muitas coisas, tive muitos privilégios, sim. A minha educação foi diferenciada, eu tive acesso a coisas que meus irmãos não tiveram. Só que eu também, como toda pessoa, eu acho, eu me senti desejante de algumas coisas, né? Do limite, da questão da educação funcional. Por exemplo, eu não fui uma pessoa acostumada a fazer tarefas domésticas. Mas você só percebeu isso pós-psicologia? Ou antes você não tinha essa visão?
Não, assim, ó, eu tinha essa visão, mas eu não tinha a elaboração. Eu tinha essa visão que alguma coisa faltava para mim, sabe? Só que eu não tinha essa elaboração. Hoje eu entendo o seguinte, minha mãe, meus pais fizeram o melhor que eles poderiam fazer, tá? Com aquilo que eles tinham. Foi difícil para eles também. E essa é a visão da psicologia. A gente tem falado muito sobre isso pelo seguinte, não é porque você não foi amado da forma como você gostaria que você não foi amado. Por isso a minha pergunta. Porque eu sou da enfermagem, Ismênia da nutrição, e as pessoas que mandam perguntas para a gente, mandam sugestões, que questionam, que perguntam. Uma das coisas que a gente muito percebe é essa questão do não se sentir amado, não se sentir aceito, não se sentir percebido, porque a gente sabe que o primeiro lugar de acolhimento que a gente quer perceber isso é dentro da família. Sim. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que quem trouxe essa percepção foi a psicologia. Né? Quem mostra para você que realmente os seus pais ofertaram para você o que eles poderiam dentro de um momento, que pais cansados, a percepção dos pais cansados, que os nossos pais falam bem assim, que já está velho, não dá mais para criar, não consegue mais educar. Então, o que eu quero chamar a atenção é quem trouxe essa visão para a psicologia. Então, esse aprendizado trouxe para você um olhar diferente acerca do amor que você recebeu. Sim. E eu também sou uma pessoa muito espiritualista. Eu acredito no seguinte, eu não nasci nessa família por acaso, não vim nessa época também por acaso, certo? Existe toda uma questão, essa pelo menos é a minha crença. A nossa ancestralidade é uma coisa muito forte, muito potente, ela diz muito sobre nós, sobre os lugares onde a gente quer transitar, sobre aquilo que a gente não quer, sobre a nossa identidade, sobre os nossos gostos. Contrapartida, assim, o que faltou também, que eu senti que faltou na minha educação? A convivência com crianças que já não tinham mais a mesma família. Eu também não tenho referência alguma de avós, todos os meus avós já eram falecidos quando eu nasci, e alguns parentes também do meu pai e da minha mãe. Então isso fez com que eu buscasse muitas vezes o apoio, o afeto na família de outras pessoas. Isso me trouxe um sofrimento gigante, até que eu me reorganizei e entendi que existia sim o afeto, o apoio que eu precisava dentro da minha própria família. Uma pausa aqui só para os oferecimentos. Boa noite aqui, né, para o pessoal que está aqui na live, tá? Franci, Léa, que botou aqui só as maravilhosas. Outra maravilhosa, né? Que Léa é maravilhosa. Veio aqui mulher. Minha amiga. Tá? Então, assim, bordados, bem mais bordados, boa noite. Franci, um beijo, Franci. Vanusa Rezende também aí presente na nossa live. Keile Araújo, boa noite. Rosimeire Rezende, Maria Alvira Rezende, boa noite. Júlia colocou aqui, arrasaram. Pauta necessária, Léa falou aqui, né? E que ele falou assim, maravilhoso ver mulheres ocupando todos os lugares. Parabéns, Ismênia e Karine. Né? Gabi também que entrou agora. Nicole, Melissa aqui nos ajudou hoje, nos socorreu. Nicole, obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Você salvou eu e Karine hoje na correria. Boa noite, Gabi. Então, assim, pauta necessária. Né? A gente pontuou essa questão da psicologia aqui, quando eu falei para você que, de acordo com todos os julgamentos que fizeram e fazem, eu falo assim, que ninguém pode falar que eu não amei a minha mãe e ela não me amou. Ela me amou de acordo com as possibilidades dela. Ela fez o que ela pôde de acordo com as possibilidades que ela tinha e vice-versa. E muitas vezes o amor, ele não vai ser explícito, vamos dizer, aquela coisa de abraço toda hora, mas ela me amava, eu sei que ela daria a vida e ela fez tudo por mim, como fez pelos meus filhos também, a mesma coisa. Se eu pudesse, eu daria a minha vida. Se Deus falasse assim, você escolhe, ou sua mãe viva, você vai. Eu falei, vamos agora, entendeu? Mas são coisas que estão fora do nosso alcance. Então, assim, de acordo com a psicologia, a pessoa ela vai te amar de acordo com as possibilidades dela, do jeito dela. E outra coisa, é cultural. O brasileiro ele tem essa coisa da expressão do sentimento,
do abraço, do colo, do beijo. As culturas orientais elas não têm isso. E outros povos ocidentais também não têm isso. Não tem esse calor humano que nós brasileiros temos. Então nós temos essa necessidade de afeto, que muitas vezes a gente passa por diversas fases para compreender e às vezes envelhecemos e morremos sem compreender. E assim, para você, Thalana, qual foi o seu maior desafio profissional? Profissionalmente falando, você fala assim, olha! Que pergunta! Transitar, eu vou ser mais honesta possível. Para mim, o maior desafio profissional que eu enfrento hoje, né, na minha atuação hoje, é realmente transitar no meio político. 1 minuto de silêncio. É porque a Thalana, psicóloga, especialista, com toda a experiência, com todas as capacidades, não é vista enquanto profissional. Seria isso? Não seria isso. Seria uma questão que a estrutura ela é feita para atender interesses específicos ao invés de um coletivo. Então você fala da política como um todo, dos modelos de gestão que existem. Porque na verdade, assim, o que a gente observa é que a gestão, de certa forma, ela busca interesses próprios. Todos os gestores, eles buscam interesses próprios e eles não observam a coletividade. Seria muito mais fácil fazer saúde no coletivo se os nossos gestores entendessem o que é coletividade. O problema é que, pós-reeleição, a gente percebe que existe uma construção política do meu eu enquanto possibilidade de me manter no poder. Sim. E a gente percebe que o outro deixa de existir. Então, a política deixa de ser em detrimento do outro e se torna em detrimento de si próprio. E aí, nesse sentido, a gente se depara com uma lógica que é muito excludente, né? Uma coisa que eu entendi trabalhando no funcionalismo público é que muitas vezes a saúde é construída por pessoas e para pessoas que gozam muito mais dela do que aquelas que ficam de fora. Eu vou explicar isso de um modo que todo mundo entenda. Veja bem, quando a gente participa das pautas de assembleias, de plenárias, de conferências, o que a gente mais vê são pessoas como nós aqui, que são instruídas, né, e já têm um certo acesso a uma camada maior de privilégios, lá no lugar de fala. Quando, na verdade, no meu ideal, esse espaço deveria ser construído de assembleias, de plenárias, de conferências. Esse espaço deveria ser ocupado por pessoas plurais, povos itinerantes, pessoas transgêneras, LGBTQIAP+, comunidade quilombola, povos originários. Esse, na verdade, seria o meu ideal. Outro desafio profissional é que a minha profissão não tem o lugar que ela realmente deveria ter. Eu digo isso porque assim, a psicologia é uma ciência relativamente nova, tem menos de 80 anos de reconhecimento como ciência. Então, o embasamento teórico que a gente tem e a prática psicológica, ela ainda está em construção, é como se fosse um bebê, né? Então, assim, você vê que é comum as pessoas terem mente assim, que terapia que nada, abre um litrão, compra uma blusinha, né? Conversa com amiga, joga tarô. Particularmente, assim, existem coisas que são terapêuticas, mas que não são definitivamente terapia. E, assim, você vê o que é a importância da saúde mental quando você se depara com um contexto pandêmico, como nós tivemos, que até hoje é uma coisa assim tão forte. Se eu tivesse um pouco mais de inclinação a isso, eu faria até uma tese de mestrado. Os bebês, uma curiosidade aqui que eu falo e atesto, os bebês pandêmicos, eles têm dificuldades com a linguagem.
Eles nasceram numa época que eles ficaram isolados. Então, a gente vê que eles têm assim, um certo retraimento. E aí eu comecei a atender, hoje eu atendo algumas crianças, todas com uma queixa muito parecida, que em casa fala, na escola não fala ou não interage. Ou é o contrário, interage muito, interage demais. E aí você destaca assim, a importância para a saúde mental. Entretanto, os louros disso, se é que pode se chamar de louro, mas assim, o reconhecimento foram para outras classes. Até hoje a minha profissão não tem um piso. O meu conselho, por exemplo, não é um conselho atuante. Bem-vinda. Certo? E temos muita luta aí pela frente. Mas assim, e também é uma profissão elitizada. A saúde mental é elitizada. Digo isso sem o menor peso na consciência, porque as pessoas que gozam de acesso a profissionais especializados em saúde mental e a um acompanhamento como se deve ser, geralmente são pessoas que são um pouquinho mais abastadas. Até pela questão cultural também. Até pela questão cultural. Pela aceitação do profissional, porque quando a gente fala de saúde mental, quem vai no psicólogo é louco, quem vai no psiquiatra é louco, não entende que é um paciente que ele precisa de um acompanhamento como hipertensão, como diabetes, como qualquer. E nós temos esse olhar preconceituoso realmente a esses pacientes. É uma falha da educação da gente em saúde e da educação em geral, porque veja, nós somos realmente educados para amar as outras pessoas e respeitar as outras pessoas. Quase nunca esse processo é com os nossos pais incentivando a nossa identidade, a nossa construção, a nossa expressão de fato dos nossos sentimentos. Então, a gente realmente não tem o costume de sentar, conversar, debater, dialogar. Então, quando é que as pessoas costumam procurar um psicólogo? Quando elas já estão ali na gota d'água, já explodiu. Não há um contexto assim, de promoção e prevenção. Há um contexto de urgência e emergência. Leia colocou aqui, sem falar no preconceito, que as pessoas têm o preconceito de ir no psicólogo. Né? Então, assim, a saúde mental hoje ela é primordial. Eu digo em questão, por exemplo, a pessoa está no processo ali e procurou nutricionista. Primeiro, ela tem que trabalhar a saúde mental dela. Se ela não tem uma saúde mental, não adianta. Eu posso treinar. Eu vivi isso na realidade nua e crua, no processo de luto. Por quê? Eu treinava a alimentação 80% saudável e eu ganhando peso, insônia, ansiedade e cabelo caindo. Porque a saúde mental estava uma bosta. Corpo cheio de coisa. Desculpa a palavra, mas a saúde mental estava uma bosta. Então, assim, enquanto eu não entendi que eu precisava de ajuda profissional, eu não ia conseguir sozinho, eu tinha que pedir socorro, né? Faço terapia com a psicóloga especializada em luto, foi o que me ajudou, né, a estar passando por este processo, a começar a enxergar de outra forma o luto, a entender como o luto funciona, os processos de cada um individualmente, cada um vai passar de uma forma, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que priorizar a nossa saúde mental. E hoje a gente vê nos locais de trabalho, onde a gente trabalha, nas escolas, que está gritante. As pessoas estão precisando de acompanhamento. As escolas já deveriam ter há muito tempo um psicólogo atuando a lei. Existe uma lei, né? Ela só não é cumprida, mas tem uma lei. Só não é cumprida, então a gente vê tanto os profissionais quanto os alunos, quantos estão precisando de ajuda. É gritante. Então as pessoas têm que começar a entender, saúde mental é primordial. Não adianta nada eu estar na academia todo dia, não adianta nada ter uma alimentação fitness e não estar com a saúde mental em dias. É porque, assim, como a Tawana falou, a psicologia como ciência é muito recente. Mas o preconceito ao louco, a segregação social, o afastamento do convívio vem de longos tempos. Sim. Então, é você trazer o indivíduo excluído da sociedade.
durante centenas de anos há envolvimento social. É esse o processo da psicologia. Então, quando a sociedade ela pensa no psicólogo, ele não pensa em alguém que vai ajudar você a ter um encontro consigo, vai fazer você olhar para si, vai fazer com que você tenha um olhar diferente sobre a vida. Não, a gente olha para o psicólogo como aquele que vai tratar do outro. Então, só quem já fez terapia, só quem entende o verdadeiro sentido do psicólogo na vida, ele consegue compreender esse verdadeiro papel. E quando você fala dessa questão da exclusão, que é profissional da elite, que quem tem acesso realmente é quem tem condições, e quando você fala, por exemplo, de grupos sociais que são excluídos por opções, como você citou, pessoas como você, que tem esse poder de fala, que tem esse lugar de fala, deveria ser representante desses grupos. Que esse é o segredo. Porque, na verdade, assim, até essas pessoas que não têm lugar de fala na sociedade, elas se excluem por não se sentirem capazes de participar desse diálogo. Então, ele precisa de pessoas como você, que tem esse olhar do indivíduo como um todo e essa percepção que ele precisa fazer parte dessa discussão social, que essa fala seja trazida por pessoas como eu, como você, como Ismênia, que tem a possibilidade de estar perto deles, conhecer a necessidade de cada um deles e trazer isso à tona. Porque, de certa forma, eles estão excluídos, esquecidos e não têm poder de fala e não terão poder de fala. Porque até as pessoas que se aproximam deles têm algum interesse por trás disso aí. Então, quando a gente fala de pessoas com formação intelectual, de formação cultural, como você que tem essa percepção, são essas pessoas que deveriam carregar o poder de fala. Olha só, que provocação interessantíssima. Isso aí conversou muito comigo, porque não é fácil fazer um movimento desse, você sabe, né? Por diversas coisas. Eu vou citar aqui, por exemplo, uma pessoa, né, em memória, que tentou fazer, à luz do que ele conseguia, à luz da consciência que ele tinha, né, de acordo com as possibilidades que ele teve, que é o saudoso Marcos, né? Popularmente conhecido como Marcos Tigresa. E eu, incontáveis vezes, criança e adolescente, vi o quão ele foi ridicularizado ao tentar trazer e proteger o direito das pessoas LGBTQIA+. Tive muitas vezes como uma pessoa inconveniente, louca, né? Incômoda. Lembro que ele chegou a trazer trios e tudo, fazer movimentações aqui em Toró. Quando essa pauta, por exemplo, nem ocupava as grandes mídias. É uma coragem e, assim, por que não, um pouco também de loucura, porque você precisa ter essa de se projetar para você fazer um movimento grandioso desse. Vou dormir com essa. Mas é verdade, porque assim, Marquinhos, ele marcou a história da cidade por conta dessa irreverência dele e tal. Mas se ele tivesse, talvez, o conhecimento de mundo e a percepção de mundo que você tem, ele seria encarado com outros olhos. Muitas vezes o que falta é isso. O que falta é que quem tem o poder de fala, absorva o poder de fala e entenda qual é o seu papel. Porque, assim, tem pautas que eu não defenderia, tem pautas que Ismênia não defenderia, e a gente, cada um defende baseado nas suas crenças, naquilo que acredita. Não adianta vestirmos roupas que não são nossas, tá? Não adianta nos vestirmos daquilo que não nos cabe. Então, baseado nas nossas crenças, baseadas nos nossos valores, nas percepções de mundo que nós temos, quem tem voz de fala, que absorva aquilo que te cabe, mas também não se cale. Não adianta a gente viver no discurso de que as minorias não podem, as minorias não têm, se muitas vezes nós que saímos das minorias temos a oportunidade de nos falar e nos calamos para não ser mal interpretados, para não ser rejeitados, para não sermos ridicularizados. Então, muitas vezes nos falta isso, nos falta entender qual é o nosso verdadeiro papel dentro da sociedade. Se eu me calo agora, essas pessoas elas não terão oportunidade de falar.
E aí a gente vem para outra pergunta, né, para a Tawana, que qual foi a maior conquista da sua vida? Com certeza, caminhar para ser a pessoa que eu estou me tornando. Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. E é uma frase para mim assim emblemática. Reconhecer, por exemplo, o que há de mim. Nós, na verdade, temos assim quase nada muito pouco do original. Desde muito cedo a gente aprende a performar. Então a gente se relaciona através de performance, né? O que é uma performance? É alguma coisa que alguém me vendeu ou me ensinou como um caminho para dar certo. Então assim, você nem sabe direito do que você gosta, você nem se experimentou, nem se lançou à luz daquela descoberta e você segue ali aquele caminho. Parar de performar é uma coisa difícil, porque você foge à norma. Toda vez que você foge à norma, você causa uma estranheza para si, mas também para o outro. Porque se você não sabe quem é você, não vai saber o que você gosta. É muito mais fácil Exatamente. eu vestir a capa do outro, já que eu não sei qual a capa que eu devo usar. E a gente quase sempre aprende a gostar de coisas por osmose. Quando você se testa, quando você experimenta, você sai daquele lugar comum ali e vê realmente, bota seus gostos em xeque, bota suas crenças em xeque. É difícil porque é uma desconstrução. E não é uma tarefa fácil. E nem todo Nem dolor. E nem dolor. E assim, a gente se descobrir, né, se enxergar, que foram pautas que a gente já falou aqui, esqueceu, começou em você, sobre o poder, o poder é seu, encontre. Então foram pautas que a gente colocou aqui nos podcasts anteriores, que às vezes a mulher ela se esquece de quem ela é. Ela esquece o poder que ela tem. A força de uma mulher, eu falo assim, uma mulher é imparável. Ela tira forças de onde ela nem acha que ela tem. Então você acha força, você vence qualquer obstáculo. E muitas vezes a gente não consegue se enxergar. Enquanto você não se enxergar e descobrir a força que você tem, você vai ficar ali, ó. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Você é capaz. Mas você tem que se enxergar, como a gente falou em podcasts anteriores, Até você conseguir olhar no espelho, se ver e se amar, é todo um processo. Não é fácil, não é do dia para o molde, Então assim, mas Ismênia conseguiu porque... Não, gente, não foi fácil, nem para mim, nem para a Karine, nem para a Tawana. Quantas lutas nós enfrentamos, quantos desafios para conseguir terminar uma faculdade, como a Tawana falou. Quantas vezes ela pensou em desistir? Inúmeras vezes eu pensei em desistir. Inúmeras, perdi as contas. Como ela falou, que ela sentia falta dessa questão da rede de apoio, que é essencial para que você consiga, todos os empecilhos que tinha ali para fazer com que ela desistisse, mas ela venceu. Mas não foi fácil. E eu tive essa rede de apoio, e quando eu falei, vou arrumar minhas coisas, vou embora, não aguento mais, vou desistir, minha foi, pá, engula seu choro. Não existe essa possibilidade. Não existe, você não existe não, pode engolir seu choro. Então aquilo para mim foi essencial naquele momento, porque se eu não tivesse ela para me falar aquilo, eu ia desistir. Porque a gente se esgota psicologicamente. Olha só, assim, nós precisamos aprender e normalizar a pagar o preço pelas escolhas que nós fazemos. Isso parece simples, mas não é uma coisa tão simples assim. Eu sempre reclamava muito, porque eu trabalho muito, é muito cansativo trabalhar e estudar, mas foi a escolha que eu fiz. Hoje, recentemente, eu me vi reclamando de falta de tempo. Nossa, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Mas foi também a escolha que eu fiz. Se eu opto por ter uma renda extra, mais de uma fonte de renda,
naturalmente eu vou precisar entender e normalizar que parte do meu tempo, de momentos de lazer, de descanso, serão sacrificados. Então, às vezes, você quer o louro daquilo, mas você não quer aceitar o processo. Pronto, aí, ó. Uma das maiores conquistas da minha vida é começar a trabalhar a aceitação das coisas. Ninguém me mandou ir para o Rio de Janeiro, ninguém me mandou fazer uma faculdade, ainda que tivesse mandado, foi escolha minha aceitar ou não, já era maior de idade na época. Ninguém manda você se casar, né? São escolhas que você faz. Às vezes tem algumas escolhas que você faz através de fruto de alguma violência ou coerção, mas de alguma maneira você permanece ali, entende? Você permanece ali. Então a aceitação das coisas, das pessoas, é uma das maiores conquistas minhas, assim, sem dúvida. Aceitar as pessoas como elas são, ao invés de como eu gostaria que elas fossem. É uma coisa que me deu um salto. Assim. Que isso é uma dificuldade sobre mim. Essa questão da aceitação. A aceitação nossa já é difícil. Nos aceitarmos como somos, com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades. Porque uma coisa é eu me aceitar enquanto eu não me conheço. Depois que eu passo a me conhecer, começo a ver que eu tenho coisas que deveriam ser moldadas, eu tenho dificuldade de moldar, essa aceitação se torna mais difícil. E aceitar o outro com todas as diferenças, as necessidades, com todas as individualidades. Eu acho que realmente isso aí é um desafio de vida, tá? Por isso que as relações sociais elas estão se tornando tão frias e tão distantes. É muito mais fácil você conviver no WhatsApp, no Instagram, do que você ter uma relação mais próxima com você. Sim. Porque as redes sociais, inclusive, elas são extremamente performáticas porque você escolhe o que você quer ver, quanto você quer ver e quem você quer ver. Sim. Tudo na medida de um clique. O que isso impactou? Impactou que as pessoas hoje, elas estão desaprendendo a se relacionar. Digo isso com a maior tranquilidade. Nós temos dificuldade em comunicação, né? E comunicação, ela vai muito além da oratória, ela vai muito além de você escrever um texto bacana, vai muito além de você falar bem. Nós temos dificuldade em interpretar e, naturalmente, isso é uma questão social mesmo, nós somos violentos na nossa comunicação. Às vezes, assim, elas acentuaram isso porque com um clique aqui eu te bloqueei e não tenho que ouvir nada. Obrigada. Você não vai me estressar no celular Tranquilo. para poder comer o dinheiro. Acabou, né? Você não tem mais aquela coisa de se propor a ouvir coisas e a dizer coisas que às vezes são desagradáveis, mas que são necessárias. E assim, muitas vezes a gente acha que por amar outra pessoa a gente a aceita. Isso é mentira. Porque sempre tem ali, em algumas pessoas assim, que se reconhecem, sabem que elas são controladoras, tem sempre alguma coisa ali que você, no seu íntimo, no seu inconsciente, quer fazer para modificar a outra pessoa. Sabe? Então, carinho que eu falo um pouco assim, essencial. É muito difícil. E é um processo contínuo e para a vida toda. Patrícia Freire, ela comentou aqui, como estava falando, sobre Marquinho, né? É o caso de Quequeu e seu projeto. Todo mundo conhece Quequeu, né? Então, quantos o julga como louco por ter um sonho e arregaçar as mangas e trabalhar, simplesmente fazendo sua parte como cidadão? Que é a Associação Criança Feliz e Mandúcio, né? Mandúcio que ele criou. Sim. Então, assim, quantas pessoas ninguém ajuda, vai julgar. Então, assim, já que ele teve a audácia, a coragem, e acho assim que o coração de fazer isso, cabe a nós ajudar da forma que você tiver possibilidade, né? Veja assim, ó, quase tudo que a gente conhece, vive, saiu de um ato, digamos assim, da loucura de alguém. Sim. Veja, o processo de uma coisa simples, de cozer alimentos, né? O processo do fogo. A gente sabe que nossos ancestrais se alimentavam de raízes, de frutas, de legumes e tal.
alguém em algum momento falou, não, e se a gente aquecesse, esquentar esse negócio? Tem também uma necessidade biológica, eles sentiam frio, dali utilizou o fogo para outras coisas. Então sempre tem alguém que teve um estalo e essa pessoa não necessariamente foi reconhecida como uma pessoa normal ou inventiva, tá? Algumas coisas a gente só vai entender e reconhecer em retrospectiva. Verdade. Existe a pessoa que precisa dar o pontapé, ter a iniciativa, e existe aquela pessoa que vai aperfeiçoar. Sim. Talvez essas são as questões assim dos trâmites, né? E quando o Paty fala aí de Kekel, talvez seja assim, o casamento entre a iniciativa e alguém que pegue toda essa energia, toda essa vontade de fazer dar certo, elabore e arredonde o projeto. Porque o diferente incomoda. Incomoda. O diferente incomoda porque ele leva as pessoas a pensarem no mundo com outros olhos. Sim. E muitas vezes nós não estamos dispostos a isso, porque quando eu olho a atitude de Kekel, eu percebo que ele faz algo que eu não sou capaz de fazer. E como eu não quero arregaçar as mangas e fazer o que ele faz, porque eu tenho outras prioridades na vida, então nós vamos criar questões que minimizem o trabalho dele para que o trabalho dele se torne insignificante. Quando, na verdade, hoje você não percebe a grandiosidade do trabalho dele, como você falou, o pontapé ninguém percebe. Mas daqui a alguns anos, nós veremos o fruto daquilo que ele plantou. Então, o diferente assusta, porque o diferente leva a gente a nos perceber o quanto incapazes nós somos. Esse é o questionamento que a gente faz. O outro se dispõe a fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer, porque muitas vezes eu não me disponho a fazer. Então eu posso muito bem diminuir aquilo que o outro faz e tornar o que o outro faz de forma insignificante. Então quando alguém descobriu o fogo, ele não foi visto como o cara que vai aquecer a humanidade, vai mudar a história da humanidade, como o cara que descobriu o fogo, não é o cara que vai tocar fogo na floresta. assim que acontece. Porque quando a gente, por exemplo, maluco fica rachando uma pedrinha na outra o tempo todo. Isso quem criou a pólvora, ele não criou a pólvora para que as armas fossem criadas para matar pessoas, mas quem vê com esse ângulo só vê com esse objetivo e não consegue compreender o que de grandioso tem por trás aí. Então são as grandes loucuras que construíram a humanidade. E nós somos reflexo evolutivo destas grandes loucuras, de pessoas que passaram anos estudando a mesma coisa, pessoas que passaram anos sonhando a mesma coisa. Quando você estuda sobre a descoberta a criação da lâmpada, e que, esqueci o nome dele agora, ele passou anos até que descobriu que tudo que faltava para ele era um filamento que não se destruísse. Tá? Então, anos da vida dele ele se dedicou para aquilo, para que em um determinado momento estralasse na cabeça dele que ele precisava de um filamento. Que esse filamento não se destruísse quando ele estivesse preso dentro de um tubo. Foi assim que a lâmpada veio. Mas até ele conseguir aquilo ali, ele foi ridicularizado com a sociedade inteira. Então os diferentes sempre serão ridicularizados, porque o novo nos leva a repensar em quem somos realmente. E existe um mito da normalidade, né? As pessoas que se dedicam muito e constantemente a uma causa, dentro de alguns nichos, de alguma sociedade, elas podem ser reconhecidas como pessoas obsessivas, né? E aí você está querendo normatizar talvez uma pessoa que só é alguém que tem um ideal que ela acredita. Porque é normal não ter ideal, é normal não ter foco, é normal não ter perspectiva, é normal não ter ambição. A nossa sociedade, nós ocidentais, fomos criados de forma em que essa obsessão por algo, esse desejo por algo, fosse algo que nos conduzisse ao inferno. Então, o dinheiro nos leva ao inferno, o conhecimento nos leva ao inferno, o ser diferente nos leva ao inferno, e de encontro ao padrão social nos leva ao inferno. Então, nós fomos limitados
por um padrão social que determina que eu preciso me encaixar dentro destes padrões ou eu irei para o inferno. Sim. Então, se você estuda demais, você era condenado ao inferno, você era queimado na fogueira. E tantas outras situações. Ele é instruído, inclusive, muitas vezes a romantizar situações adversas como prova de que você é alguém muito resiliente. Nós somos um povo que fomos fruto de uma severa colonização, então existe vários processos hoje colonizadores dentro da sociedade brasileira. Um deles é: você nasceu para ser empregado. Você precisa ter uma CLT. Se você não tiver uma CLT, você é vagabundo, né? Homem que não tem carteira assinada, que vai empreender, muita gente tem essa questão. Outra é: você precisa ter um relacionamento aí, aqui agora, né, que é heteronormativo e monogâmico. É uma coisa extremamente colonizadora. E é um tema assim, que eu estudo muito, que é uma política poliamorosa de afetos, por minha mais nova obsessão. Então, assim, a gente é colonizador em vários sentidos. Com pessoas muito criativas, com pessoas muito expansivas, a gente quer castrar tudo ali. Uma das coisas mais assim, impressionantes da minha vida foi trabalhar com saúde mental e entender de fato que quem educa e forma você é o paciente. Não é outra coisa assim. Você precisa estar atento e participativo, ser responsivo, porque a literatura ela lhe dá uma base muito simples. E essa base é o seguinte: depois você descobre que nem tudo funciona para todos. Não funciona para todos. Então, o que é que acontece? É o paciente que lhe educa por fora. Não é o contrário. Digo isso, por isso, talvez, que saúde mental é para poucos. Porque você vai ver o ser humano ali, muitas vezes, no seu estado mais primitivo. E há de se reconhecer que tem muito de você naquilo ali. Você só tem, talvez, uma performance. Mas a gente, no nosso estado primitivo, vou citar aqui um exemplo. Pode ser o cara top, a pessoa mais bem instruída. Se ela tiver com diarreia, acabou. Entendeu? É onde você... Eu tenho essa noção, por exemplo, para poder ter a tolerância de entender, conviver, administrar e normalizar, humanizar o paciente que muitas vezes não tem bons hábitos de higiene. Entender que ele sou eu num estado talvez um pouco mais primitivo e naquele momento mais adoecido. Você levantou um polêmica aí, fez lembrar de algo que eu ouvi essa semana. Nessas questões espirituais, para a gente poder entender essa limitação humana. Nós somos seres espirituais. Não tem uma vivendo uma experiência humana. Não é a coisa. Nós somos espirituais, estamos vivendo a nossa experiência humana. E a percepção espiritual ela é tão grandiosa que, para que ela consiga se encaixar dentro de uma percepção humana, ela começa a ser ponderada, ela começa a ser moldada, ela começa a ser moldada. Então, o homem ele faz questão de limitar tudo o que o outro faz. Aí quando você diz, por exemplo, o homem, se ele não tem uma CLT, ele é um vagabundo. Porque se ele cresce, ele se torna igual ao outro, ou superior ao outro, de certa forma. Então eu preciso limitá-lo. Então eu preciso limitá-lo pela cor, eu preciso limitá-lo pela raça, eu preciso limitá-lo pela sexualidade, eu preciso limitá-lo pelo sexo. Então o que acontece? Nós vivemos numa sociedade que não entendeu o papel espiritual dela ainda dentro disso tudo e se limita ao ser humano. E ele não entende que nós morremos, o fim mais certo que nós temos é a morte. Nós estamos aqui conversando, daqui a meia hora, vai lá quando nós morremos. Deus o livre, seja sem poder dele. Agora não. E acaba, no entendimento da gente, muito nós acreditamos que acaba.
Tá? Então a gente limita a vida a 10, 20, 30, 40 anos e não entendemos a grandiosidade que somos, o que tem por trás dessa carne, o que tem por trás desse corpo matéria. Então nessa experiência humana, nós trazemos a espiritualidade para limitarmos a sermos pequenos e sermos insignificantes. Igual quando você fala, por exemplo, da poligamia. Se a gente estudar a história da humanidade, somos seres poligâmicos de nascença. Tá? Isso aí vai levantar milhões de discussões. Mas estamos falando de ciência e história. Quando você estuda o comportamento humano, a psique humana, baseado na evolução histórica, nós somos poligâmicos e fomos nos moldando e nos moldando para que a sociedade pudesse nos controlar. Sim. Tá? E aí fala assim, mas quem fez isso com o cristianismo não foi, porque se você estudar a história judaica, ela era poligâmica durante muito tempo. Isso foram pontos exclusivos de homens que não conseguiram lidar com essas questões. Aí se a gente for para a genética, a gente entende que a genética humana basicamente é poligâmica. Isso que é tão difícil, começou a ver lá. Mas isso é ciência. É difícil discutir e trazer isso para o molde. Então quando eu entendo que eu sou espiritual, espremido dentro de uma estrutura humana, moldada por homens e não pelo princípio espiritual, eu entendo que eu me encontro quando eu acho o sentido de tudo. Então chega um momento na vida que eu preciso perceber que a espiritualidade ela não pode mais estar distante disso daqui, porque quando a gente se perde essa difícil relação humana, esse difícil encontro do eu, esse difícil encontro de relações sociais, ela está relacionada a eu entender quem eu sou. Eu ouvi uma frase brilhante que dizia, e no primeiro podcast eu disse, no dia em que eu encontro quem sou eu encontro quem é Deus, que é impossível você encontrar o encontro consigo mesmo, não encontrar a fonte de todas as coisas, porque o meu espírito ele vai em direção àquilo que criou. É como se eu colocasse um imã nessa mesa e soltasse um monte de bolinhas de bulimã. Todas elas seriam atraídas para o imã. Então somos espirituais, espremidos numa experiência carnal e que nós brigamos o tempo todo para estabelecer padrões que não fazem parte da nossa estrutura. Precisamos encerrar, ainda temos 2 perguntas. Rapidinho aqui. Realmente é muito difícil a aceitação. Tailane botou aqui a melhor psicóloga. E Léa botou, gente, eu estou maravilhada com esse podcast. A nossa intenção é essa, né? E cada vez, cada dia, cada segunda-feira que eu sento aqui, eu aprendo mais um pouco. Eu saio daqui com muito aprendizado. E assim, de que modo, Tawana, você lida com suas falhas e erros? Olha, houve uma época que me criticando muito, me cobrando demais, me exigindo demais, tá? E a gente não faz isso só quando você fala assim, ai, poxa vida, eu errei. Mas quando você é relapso com suas falhas, você também se castiga porque você está condenado a cometê-las novamente. Eu sempre tive assim, dificuldades muito pontuais em organização. Só que eu relevava isso como se eu fosse uma pessoa assim, não, eu sou distraída, eu sou esquecida. Isso me acarretou uma série de problemas assim, em todas as áreas da minha vida. Eu marcava compromisso com as pessoas, no dia meu humor não estava legal, eu não ia. Eu perdi, ônibus, avião, esquecer documento, perder, dinheiro, tudo. E todas as vezes que eu tratava isso como, não foi uma coincidência, não aconteceu, deixa pra lá, eu estava também me condenando a repetir isso muitas e muitas vezes. Uma das maiores alegrias que eu tive recentemente, primeiro, né, foi pro show de Maria Bethânia Caetano em Salvador, mas uma conquista que eu tive, não foi essa, porque essa foi uma conquista, inclusive, material, digamos assim. Mas foi ter arrumado minha mala com antecedência. Tanto para ir quanto para vir, que é uma coisa que para mim era muito difícil de fazer. Certo. Agora eu levanto uma questão para você. Você se culpa por essas questões, né? Você olha para você e fala, não, eu me culpo por isso, eu tenho essas falhas. E como você vê o auto-perdão?
é essencial, porque assim, você não fala de autoestima se você não tiver a capacidade de se perdoar pelas coisas que você faz. Hoje eu sei que parte disso é de uma limitação mesmo que eu tenho, só que não é na verdade, perdão, de uma dificuldade que eu tenho, mas não é uma limitação. Tá? E como você resolve a dificuldade? Tentando entender que se eu não me planejar da seguinte maneira, eu não tenho a agilidade de uma pessoa que é acostumada a fazer ou que faz bem. Então eu tenho que me planejar e executar. Já fiz listas, só que quando eu fazia as listas para arrumar a mala, eu também arrumava a mala de última hora. Então eu vi que eu tenho que começar a fazer com uma certa antecedência para dar certo. Me conhecendo melhor, quando você se conhece melhor, você se torna uma pessoa naturalmente poderosa. Quem é poderoso não é quem tem dinheiro ou influência, é aquela pessoa que se conhece. Porque quando ela sabe onde ela é propensa a errar, a falhar, ela consegue se corrigir se ela quiser. Auto-perdão não tem a ver com indulgência, tem a ver com você passar um pano para você, mas tem a ver também com reconhecimento para a correção, para a evolução. Você olhar e falar assim, como eu posso melhorar? Eu errei aqui, onde eu posso corrigir? A questão é o não se culpar. Sim, Porque não se repreenda. Olhando as o faltas. questionamento de Ismênia foi como você lida com essas falhas. Olha, hoje assim, a porção de falhas que eu tenho, eu ainda me considero uma pessoa muito autocrítica. Mas hoje eu vou me humanizando e entendendo que elas também fazem parte do meu. Então você não permite que essas críticas diminuam quem é você. De modo algum. Por que eu estou te fazendo esse questionamento? Porque a gente percebe que existe uma grande dificuldade de lidar com os erros, de lidar com as falhas e aceitar as nossas incapacidades. Tá? Você olhar para você e entender, não, eu sou falho nisso, mas eu sou bom nisso. Tem a questão de se enxergar, de se conhecer, de ter essa capacidade de lidar. Quando a gente fala do perdão, a gente percebe que o perdão ela arrasta um conjunto de amarguras e de dores. E muitas vezes ela está relacionada a esse não aceitação de não se perdoar. Porque às vezes você até perdoa o outro, mas você não perdoa você por você ter permitido que o outro fizesse isso com você. A gente sabe o quanto isso adoece. E quando a gente entende que a falha é nossa e que a gente não melhora, muitas vezes se torna mais difícil ainda eu me perdoar diante das minhas falhas que eu não consigo superar. Tem um livro muito bom que trata dessas questões e de uma leitura fácil e leve, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro que fala sobre culpa, né, e vergonha, basicamente. A culpa, ela é um sentimento que, de certo modo, é um contrassenso. Quando você se culpa demais, você pode ficar ali naquele limbo, preso naquele remorso, naquela angústia, e não ir nem para frente e nem para trás. Você sente muita vergonha de ser quem você é. Você também, por outro lado, foca só naquilo que você gostaria que fosse diferente e não reconhece a sua grandeza como um todo. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada para muita coisa. Esquecida, avulada, muito direta, muito sincera, muito. Agora, assim, eu prefiro me reconhecer e me colocar como alguém assim. Uma vez eu fiz eu faço consultoria também de RH. E eu entrevistei um rapaz que eu perguntei para ele assim, onde é que você acha que está seu ponto de desenvolvimento? Ele falou assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com horário. Eu contratei na hora. Porque eu falei, você vai comprar um despertador, colocar um alarme, sei lá, para você chegar no trabalho na hora, porque eu vou te contratar. E ele nunca me deu trabalho nesse sentido. Aí as pessoas vão para a entrevista, elas falam sempre assim, eu sou ansioso, eu sou perfeccionista. Ela não se conhece, ela está querendo ludibriar o entrevistador.
né? Ah, perfeccionista vai dizer que gosta de fazer tudo muito certo. Ah, eu sou ansioso. Gente, todo mundo, em certa medida, tem um grau de ansiedade. A ansiedade, ela faz parte do processo evolutivo. Então, assim, eu gosto de me enxergar dentro da minha complexidade e abraçar todas essas coisas. Eu eduquei minha mente de tal forma que eu fiz meu irmão sair de casa muito antes. Ele falou assim, Paulo, você falou que o ônibus era 7 horas. Eu falei assim, porque eu preciso acreditar que é 7 horas. Se eu falar para você que é 7h30, eu corro o risco de perder. E aí, para a gente encerrar, né, todo mundo tem sua frase clichê, né, uma frase que te define. Então, assim, Talana, você possui uma frase que te representa, que representa muita coisa para você? Que você queira compartilhar conosco? Ai, eu tenho muitas. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu escrevo. E escrevo muito. Por escrever muito, não entendo que é escrever bem, não, né? Eu quero dizer que eu escrevo muito. Você é modesta. Mentira, modéstia não combina comigo, eu escrevo bem. Não, o dicionário dela não tem essa palavra. De modéstia? Ah, não, eu falei das minhas vulnerabilidades, é justo também que eu ressalte aqui do que eu fazer. É justo que eu falo também o que eu sei fazer de legal. É justo. Uma frase que me representa. Vou começar, você vai, Karina termina. Então, assim, eu tenho várias, como você falou. Uma delas é maravilhosamente imperfeita. Porque a gente nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter uma falha aqui, uma falha ali, que a gente vai evoluindo e melhorando ao longo do tempo. Mas somos falhos, somos seres humanos, né? Uma que todo mundo que me conhece sabe. Se eu vou fazer isso, o povo já sabe. Segura na mão de Deus e vai. E resiliência. É proibido desistir. Desistir não, meu amor. Não existe essa possibilidade. Ninguém desiste. Não tem aquela frase da série de medicina que fala assim, ninguém morre no meu plantão. Então, assim, é proibido desistir. É proibido. Você acha? Eu acho. Eu sou super a favor de desistir de algumas coisas. O topo da Everest está cheio de gente que acreditava que tudo era possível. Mas morreram tentando objetivo, morreram felizes. Fato. Mas de algumas coisas a gente tem que desistir, abrir mão, viu? De algumas pessoas também. Sim, claro. Mas no sentido de... chega um ponto na vida que você começa a ter essa compreensão. O que é existência, o que é teimosia, o que é ideal. Isso. Você começa a ter essa ponderar isso aí, você começa a perceber até onde vale a pena, o que realmente vale a pena existir. Sim. Aquilo que você perde um pouco de si, acabou, não tem que existir. Sim, então eu quero ouvir a frase de carinho agora. A minha, que tem um porquê enfrenta qualquer coisa. Vitor Franco. Criador da logoterapia. Ele mesmo. A minha, não sei, acho que, como diria Belchior, né? Um sujeito de sorte, uma sujeita de sorte. Não sei, eu sou uma pessoa assim, dissonante. Acho que cada momento da minha vida tem uma coisa que me representa mais. Né? Nesse momento, acho que feito louco, alucinado e criança. Gonzaguinha, né?